Bem-vindo a mais uma edição do Inovativos, programa aqui da Band News FM para discutir empreendedorismo digital e inovação. Você acompanha o nosso programa aos domingos, sempre do meio-dia a 1h da tarde. Os papos completos também no nosso canal do YouTube. Você pode acessar a rádio Band News FM e ficar por dentro a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, dos nossos papos aqui no Inovativos. E também pílulas ao longo da nossa programação sobre o universo digital, às terças e sextas-feiras. Hoje o nosso convidado para traduzir um pouco desse cenário digital, é um dos fundadores e o CEO da Tree Intelligence, o Inácio Garcia. Eu sou Alexandre Bentivolio e comigo aqui na apresentação, o Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Hoje realmente a gente vai saber tudo sobre dados. A gente vem conversando bastante que a base dessa economia digital, onde todas as empresas, todos nós seremos inseridos, é o uso correto do dado, mas só o dado também a gente não consegue fazer muita coisa, a gente tem que agregar inteligência. E a Tree Intelligence aqui, que foi fundada e é dirigida pelo Inácio, um argentino muito gente boa, é uma empresa especialista nisso, de mapeamento de redes, de conexão de pessoas. Você pode usar isso para vender, você pode usar isso para escalar a sua empresa, expandir sua empresa num território desconhecido, para várias coisas. Fato é que hoje você tem tecnologia para mapear todas essas pessoas e organizações. Se você não entendeu, eu espero que o Inácio explique muito melhor do que eu. Então, Inácio, muito obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Você é uma pessoa muito inteligente, a gente já se conhece de outros carnavais. Então, vou começar com uma pergunta bem simples para você. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Essa é a primeira. E conta um pouquinho da sua trajetória até você fundar a Tree Intelligence. Tem todo um viés de antropologia aí que eu acho que é muito interessante contar para o público que está nos assistindo e também nos ouvindo. E também o que é a Tree Intelligence, quais são os serviços que vocês prestam esse valor agregado para tantas pessoas e empresas que podem estar nos ouvindo aqui. Bom, muito obrigado, Vitor, Alexandre, pelo convite. Obrigado à audiência. Bom, a primeira pergunta eu posso responder, sim, desde quem não gosta de futebol, como já falei antes. Essa era uma pergunta para não fazer, mas muito bom. Nós trabalhamos com redes e as redes estão em todos os lados. As redes, eu falo sempre o espírito dos tempos, né? Todo mundo fala de redes, mas tem uma disciplina chamada ciência de redes que revela os padrões de redes que se constroem a partir de vínculos. Una red puede estar constituida por personas que se conectan por medio de mídias sociales, ¿no? Seguidor, seguido. Puede estar constituida por personas que trabajan juntos, que escriben algo juntos, que colaboran, o también empresas. Mas también pueden estar constituidos por proteínas, en fin, redes de contagios de virus. Las redes están en todos los lados. Y lo que yo faço desde que estudava antropologia lá atrás na Universidade de Buenos Aires, é tentar mapear de maneira visual e quantitativa aqueles padrões que emergem de relacionamentos. Isso se aplica a muitas coisas, vou explicar um pouco quais, mas isso me ajuda a responder essa pergunta complicada, que é sobre quem é melhor, né? Maradona ou Pelé. Não desde o ponto de vista da genialidade individual, que eu sempre falo que nas redes não importa tanto o jogador individualmente, né? Sino a rede que se constrói, a cooperação. Quão resiliente é uma rede, que significa resiliência, ou seja, quão resistente é a, por exemplo, que um jogador sai da esquadra, né? Que sai do jogo. Eu lembro quando recém chegamos a São Paulo e, bom, a Tree Intelligence foi fundada em 2011, en Santa Catarina. Rápidamente nos viemos aquí a São Paulo y comenzamos a mapear redes dentro de las organizaciones, a llamada radio corredor, ou seja, aquele talento informal que, independentemente do seu cargo formal, ele faz acontecer o jogo, né? E as redes externas, que são as redes que acontecem, por exemplo,
quando quando você lança um produto e você precisa que esse produto se viralize no bom sentido, ou uma comunicação, ou advocacy de uma causa, etc. Então, esse projeto que nós fizemos lá em 2010 foi com a Vivo, um pouco antes de ser adquirida pela Telefônica, né? Naquele então, recém se falava de redes em termos conceituais, né? Eles tinham um posicionamento de marca que falava algo assim como que no mundo, na sociedade em rede, se vive melhor e pode mais, né? Então já estava um pouco dentro do branding deles, o conceito de redes colaborativas. E nós mapeamos essa rede interna, essa rádio corredor, que acontecia antes da pandemia no cafezinho, né? Que é onde as pessoas trocam essas ideias que não necessariamente trocam numa mesa de trabalho, numa reunião. E, emergiu uma estrutura de rede, um padrão, que já identificava algo que nós identificamos até hoje na enorme maioria das empresas que se fusionam, empresas que adquirem outras, que se integram entre aspas, e que na real, e aí vem esse olhar mais antropológico, acontece um choque cultural, sempre. Porque se você tem uma organização chamada A e outra B, e você constrói uma chamada C, nos primeiros 100 dias de integração, que chama-se PMI, Post-Merger Integration, se continua na rede informal tendo colaboração entre os ex-A e os ex-B. Então, esse é um problema recorrente. E para mostrar um pouco a importância de trabalhar em rede, estou falando 10, 11 anos atrás, nós mostramos, coincidida com a Copa do Mundo, as redes de passe de bola entre a seleção brasileira, né? Então, cada vez que um jogador passava uma bola para outro, do mesmo time, óbvio, se criava um link. Então, qualquer rede, como falei, neste caso de jogadores, se cria a partir de vínculos, senão não tem rede. E aí se cria um padrão. Então, eu lembro que mostrávamos as redes do jogo do Brasil, bom, tiveram 3 jogos só nessa época, para mostrar um pouco, e a contravento do que os analistas esportivos, especialistas, falavam, que o jogo estava mais centralizado na dianteira, né, ou na defensa, nós mostrávamos que a bola passava mais pelos laterais. E não era necessariamente, não lembro os nomes, os jogadores mais conhecidos, os jogadores que mais eram nomeados durante o jogo. Então, um pouco esse é o trabalho, é mostrar o poder da cooperação das redes. E, só para responder a primeira pergunta, é super complexa, porque estou numa situação complicada, também mostramos as redes do famoso jogo bonito, né, da década de 70, versus as redes de Maradona, Copa do Mundo, né, Argentina campeão, etc. E existiam padrões muito claros onde a rede da seleção argentina estava hipercentralizada num único jogador, a genialidade individual, né? O Maradona. E a rede do jogo bonito não estava centralizada no Pelé, ou seja, Pelé era 1, 2, 4, 5 figuras que tinha aí. Então, o que acontecia? Quando eram muito marcados essas figuras centrais, esses gênios individuais, Pelé e Maradona, o jogo se fragmentava, a rede se quebrava, a resiliência caía, no caso da rede da Argentina, e continuava a estrutura de rede, ou seja, a cooperação continuava no caso do Brasil. Então aí respondo a sua pergunta, desde o ponto estritamente de redes, ambas genialidades, eu não vou discutir qual é a melhor, né? Porque uma coisa é você fazer todo o jogo acontecer até o gol e outra jogar com outros, mas em termos de equipe, o jogo bonito era mais cooperativo. Então esse é um pouco o resumo do que a gente faz. Identifica padrões que nem sempre são visíveis e, em definitiva, quem tem uma rede mais cooperativa acaba vencendo, né? E qual a aplicabilidade? Você citou o futebol, todo mundo aqui acho que entendeu, porque a gente vive isso aqui no nosso país. Mas quais as outras aplicações disso? Para vendas, para outras áreas das empresas ou das pessoas que a gente faz o mapeamento da rede e a partir desse mapeamento da rede eu gero um valor agregado, seja de inteligência ou para a tomada de decisão? Bom, as aplicações são diversas. Durante estes últimos 10 anos que tem a Tree, nós fomos testando elas, né? Algumas eram muito de avançada. Então, por exemplo, isso que mencionei,
propor antes de uma grande fusão e aquisição, sabendo que a organização resultante vai ter sérios problemas de choque cultural, propor um mapeamento prévio. Isso 10 anos atrás era descartada da mesa da due diligence, mas hoje estamos num outro momento. Para as redes externas, porque até agora falei apenas de uma aplicação que a TRI faz, para as redes externas, nós mapeamos, por exemplo, para a indústria da saúde, né? As principais 8 empresas de saúde, por exemplo, os famosos Key Opinion Leaders, que são os médicos mais influenciadores, né? Todo mundo, quando fala um médico influenciador, pensa em Drauzio Varela. Sem dúvida. Então, Drauzio Varela, de fato, aparece para distintos temas, desde obesidade, até, porque o cara fala de tudo com propriedade, mas aparece em uma posição onde ele influencia mais o público, né, o público geral, do que a classe médica, que se denomina. Então, esse tipo de mapa serve para você identificar a verdadeira influência que tem, por exemplo, médicos para divulgar. Então, nesse caso, uma figura que nós chamamos de broadcaster, como o Drauzio, é perfeito, mas quando é para influenciar dentro de determinada classe médica, por exemplo, o uso de um medicamento ou de um tratamento, ou para associações de pacientes, outros médicos se destacam e não são necessariamente os bam bam bam, como falam aqui. Podem ser médicos que nós chamamos de rising stars, de estrelas que nascem, que entendem, por exemplo, a etiqueta digital. São médicos jovens que sabem como se comunicar, que sabem colaborar via as mídias sociais. Essa é uma aplicação. Tem outras aplicações de casos que nós trabalhamos juntos, como com a Natura, né? Agora a Natura &Co. Nós trabalhamos com a Natura há mais de 10 anos, né? Em distintos tipos de mapeamentos. Natura é uma empresa que desde cedo entendió esta questão de pensar estratégicamente redes, né, para seus objetivos de expansão de uma maneira responsável. E um dos mapeamentos e monitoramentos que nós fazemos juntos com eles é basicamente ter um radar do que acontece no mundo todo, em mais de 45 países, sobre tendências, sobre ingredientes que, ainda sendo seguros na medida certa, a percepção de risco que se tem deles é alta. Portanto, isso dá alguns pitacos, alguns cenários onde a empresa decide, por exemplo, ir por outro caminho, por exemplo, lançar marcas veganas, né? Então, para isso é necessário entender a comunidade vegana, que digitalmente é muito forte. Então, aí vem de novo a visão antropológica de antropologia digital, de poder mapear, revelar essas comunidades que nós chamamos de práticas digitais, por exemplo, veganos, defensores dos direitos dos animais, que são comunidades que têm crescido muito no mundo e no Brasil nos últimos 10 anos, e entender essa linguagem nativa, essas interações, enfim, os objetivos que eles têm, porque isso serve, e essa seria uma outra aplicação, para que as marcas compreendam esse outro, né? Os antropólogos falamos da outredade, que esse outro não é tão distante do que são eles, que tem pontos em comum, tem causas conectadas. Então isso possibilita, por exemplo, lançar linhas de produto 100% veganas, ainda não tendo uma marca corporativa 100% vegana, né? Então é compreender essa outredade, entendendo a partir dos dados públicos e abertos que tem na web, que é muita coisa, mas por outro lado, é tanta coisa assim que cria um ruído, né, e muita desinformação, onde os softwares de social listening não captam a profundidade que precisa ser captada, né? Lembrando que é importante ter um monitoramento do ruído, mas com um dashboard que te fale quais são os hashtags mais mencionados, quem fala mais, quem retuita mais ou quem posta mais, não é suficiente para entender as dinâmicas sociais de redes, por exemplo, para lançar produtos, para se associar a causas, enfim, para entender
médicos. É tudo muito complexo hoje, né? Agora há pouco você trazia esse exemplo pra gente, Inácio, sobre o futebol, sobre o mapa de calor, dos passes entre os jogadores, e muitas vezes você mesmo disse que os jogadores que acabam sendo os mais importantes nem são aqueles que são os mais conhecidos, quando você vai analisar os dados. E esse é um pouco o papel dos dados, né? Quando a gente passa para esse universo de análise de dados, muitas vezes o que os números nos provam é o contrário daquilo que é o senso comum, daquilo que a gente já achava, aquilo que já estava pré-definido na nossa cabeça. Realmente é uma mudança de conceito, né? Porque a partir da análise dos dados, muitas vezes a gente vai quebrar a cara, né? A gente vai chegar a uma conclusão que é completamente diferente daquela que antes dos dados a gente chegaria, né? Sim, bom, dados, né? Você falou, quando você analisa os dados de maneira relacional, ou seja, em rede, você tem um poder enorme de passar de olhar os dados como listas e, portanto, voltando ao caso dos médicos. Imaginem um médico que é olhado pelo número de papers ou artigos que publica, o número de receitas que escreve, o cargo hierárquico, e assim para tudo. Você tem um olhar atomizado desse indivíduo, não está em rede. Quando você passa esses dados individuais para uma rede, integrando vínculos, de novo, cooperação entre esses atores, podem ser, de novo, médicos, startups, consultores, o que seja, e você vai agregando camadas de vínculos, se cria uma rede que muitas vezes é contraintuitiva ao que os dados individualizados indicam. Então, não importa o número de papers, o cargo formal, a receita de uma empresa, se você olha os vínculos, talvez esse médico, essa empresa está na periferia de uma rede e no centro você tem outros atores melhor posicionados por causa do relacionamento, né? Então, isso por um lado, os dados podem ser contraintuitivos quando se analizam relacionalmente, ou seja, em rede. Por outro lado, tem alguns filósofos nestes tempos tão interessantes, por falar de alguma maneira, né? Sendo optimistas, mas que tem muita mudança comportamental por causa da tecnologia. Né? Eu sempre falo, o que não mudou? Vamos falar primeiro do que não mudou. E como antropólogo posso falar, nós continuamos sendo desenhados, o nosso cérebro, sobretudo, para sermos caçadores-recoletores. Então, um caçador-recoletor tem uma comunidade de cooperação estreita de não mais de 150 a 200 integrantes, né? Ainda hoje, se você vai na Amazônia, etc. Então, esse padrão de rede, de cooperação, nos acompanhou durante 99% da nossa existência como espécie. Não é pouco, né? Então, todo o nosso, digamos, o nosso instinto, as nossas heurísticas, ou seja, a maneira como tomamos decisões, né? Se ir pelo caminho mais longo e seguro, pode ser pela marginal, ou se ir pelo caminho mais curto e inseguro, né? Então tem um risco sempre. Esse tipo de comportamento está marcado no nosso cérebro por termos tido uma enorme quantidade de interações, de conviver em pequenos grupos, né? Então, isso não mudou. Nós continuamos estando orientados a pertencer a pequenas comunidades. Hoje nós falamos de comunidades de práticas digitais. De novo, se você é vegano, a sua identidade se constrói em parte por um hábito alimentício, então você pertence à comunidade vegana. Se além de ser vegano, e aí está interessante, você também gosta de futebol, especificamente de um time, você também pode pertencer a essa comunidade. São duas comunidades diferentes, um mesmo indivíduo. Né? Antigamente não era possível isso. Você pertencia à mesma comunidade e acabou. Então, ainda assim, podendo pertencer a muitas comunidades, nos descorporalizando, ou seja, eu me descorporalizo quando eu crio um avatar, né? Não apenas no metaverso, mas nas mídias sociais, quando eu crio um avatar no Twitter, no Facebook, eu sou uma outra pessoa e posso construir uma outra identidade. Mas ainda assim, prefiro pertencer a poucas comunidades com as quais me relaciono. Então, isso não mudou. O que muda
é a enorme capacidade de criar conexões, né? A hiperconectividade que a Web 2.0 dá. Agora estamos entrando numa Web 3.0, talvez. Então isso vai criar ainda maior complexidade de relacionamentos, onde não apenas nos relacionaremos entre avatares, mas também com objetos como NFTs, né? Então, mudaram muitas coisas. A polarização, mas, por exemplo, a hiperconectividade, a velocidade de viralização das ideias, a desinformação, mas tudo isso tem uma razão que está gravada no nosso cérebro. Por exemplo, por que a sociedade é cada vez mais polarizada? Em qualquer coisa, né? É polarizada porque o nosso cérebro não tem muita energia em andar analisando regiões cinzentas, né? É branco ou preto, né? Então, nesse sentido, o nosso cérebro tem um viés cognitivo de preferir reforçar ideias e valores que já estão dentro do nosso cérebro, né? Então, mudaram muitas coisas por causa da tecnologia, sim, o mundo é mais complexo, a rede é mais complexa, mas por outro lado, continuamos sendo os mesmos caçadores-recoletores que tentamos navegar em comunidades onde temos afinidade. E aí vem o conceito mais filosófico. Tem alguns filósofos que falam de dataísmo. O que seria o dataísmo? O dataísmo é o Deus dos dados. Então, eu sou muito cuidadoso quando me perguntam. Eu trabalho com inteligência artificial há muito tempo, mas a nossa empresa ela tem tecnologia, mas também tem muita questão de análise humano que dá contexto e significado. O contexto e significado é uma capacidade humana, contextualizar e dar significado. O dataísmo é a acumulação de dados. Quando você acumula dados, que é o que acontece hoje, você tem um histórico enorme de dados, mas você não consegue criar uma narrativa a partir disso. Você não consegue entender o contexto. Tem uma sucessão de dados. A mais B, mais C, mais D. Mas a capacidade humana de entender isso, contextualizá-lo, de criar narrativas, histórias, está em analisar isso em contexto. E as tecnologias por si só ainda não chegam a esse ponto. Nos trazem os dados digeridos em dashboards, enfim, com cenários, mas não criam ainda essas histórias que tem sempre humanos por trás para criar. Não sei se ficou um pouco claro. Então, os dados têm que ser tomados com muito cuidado. Em definitiva, é o humano capacitado que dá contexto e significado a esses dados para criar sentido, né? Exatamente. A diferença de dado, informação e conhecimento, né? Até chegar em conhecimento, a gente precisa trabalhar bastante o dado. Aliás, a gente está citando bastante aí as redes, né? Tem um autor, um sociólogo que eu gosto muito, que é o Manuel Castells, que inclusive escreveu o livro Sociedade em Rede. E um outro livro muito interessante sobre exatamente esse assunto é O Novo Poder, de 2 professores de Harvard, que justamente conta essa história da tecnologia, de certa forma, tornando algumas relações mais horizontais, conectando pessoas, onde você não tem mais claramente uma hierarquia, por exemplo, de influência. Então, se a gente olhar para trás, vai ter lá o sindicato A falou que o posicionamento é aquele. Então, aí isso norteava muitas pessoas aqui embaixo. Hoje a gente está conectado lateralmente, para cima, para baixo. Isso vai gerando uma série de redes que tem muito mais poder hoje do que as estruturas hierárquicas que a gente tinha antes. E aí os autores até citam o movimento Me Too. Ninguém sabe ao certo como aconteceu o movimento Me Too, né? Como todo mundo também pegou aquele balde d'água com gelo no YouTube e começou a repetir. Essas viralizações, é difícil a gente rastrear quais são os principais elos de contato. E aí que vem a minha pergunta, porque é relativamente mais fácil eu trabalhar os dados que eu mesmo tenho. Então, eu já citei aqui em outros episódios, sei lá, eu tenho uma padaria, eu tenho a listinha lá das pessoas que preferem o pão tostadinho, o pão mais cru, o cara que me deve o fiado e tal. Bom, eu consigo trabalhar aqueles dados porque eles estão dentro do meu negócio. Quando eu olho para fora, qual é a base de dados que vocês geralmente utilizam
para fazer essas conexões das redes que são muito importantes? É rede social? É notícia? Ou vocês vão também a campo fazer entrevista? Porque antigamente era campo fazendo entrevista. Fazer uma pesquisa dessas redes dentro de uma empresa, como você citou, que está passando por um processo de fusão e aquisição, é muita entrevista, né? Mas hoje em dia a gente consegue rastrear. O Alexandre curtiu uma foto minha no Instagram. Ele sempre, vamos supor que ele sempre curte, não curte, viu, Alexandre? É bom você passar a curtir, né, as minhas fotos. Amizade estremecida. Então, amizade estremecida. Assim, bom, então aquilo pode mostrar já uma conexão, né? Então, pô, eu tô conectado ao Alexandre, mas, pô, ele tem um programa também, Inovativos, pô, então tem uma rede, tem uma conexão ali. Quais são essas bases de dados, principalmente para essa rede externa, que você consegue capturar para gerar essa inteligência? Bom, aí tem duas partes, né, do seu comentário e pergunta. A primeira é muito interessante, tem a ver com essa rede mais horizontal que se cria, né, a partir das mídias sociais. De fato, né, sobretudo na sociedade civil organizada, ela tem muito mais poder do que antes, de se articular en torno a causas, né? O Brasil um exemplo disso, de criar contranarrativas, né? Também de absorver fake news, né? Ir nesses caminhos de se polarizar. O que nós observamos nos últimos 10 anos de trabalho orientado a empresas, né? De mapear todo tipo de redes, fora e dentro, e o que nos faz únicos no mercado global, integrar essas redes dentro das organizações e fora num único ecossistema de relacionamento, onde estão todos os stakeholders mapeados, relevantes, né? É que existe um padrão. E esse padrão, curiosamente, está na literatura, e basicamente é o seguinte: durante 200 anos, o que se llamaba teoría de redes, después fue llamada ciencia de redes, se acreditaba matemáticamente que las redes eran distribuidas, ¿eh? Todo el mundo conectado con todo el mundo, mismo grado de influencia, etc. Y ahí, obviamente, como antropólogo y tal vez un sociólogo, cualquier que trabaje en campo, ¿no? Con casos reales, sabe que siempre existen concentraciones de influencia y de poder, formal o informal, ¿eh? Mas aí, 25 anos atrás, né, nos começos da internet, teve um físico húngaro, Laszlo Barabasi, que mapeou uma parte desse organismo vivo em constante expansão chamada web, e está mapeada, justamente observando o padrão de redes descentralizadas, né? E essas redes descentralizadas tinham um padrão chamado de lei de potência, Power Law, né? 80-20, rich gets richer, o rico se torna mais rico. O que significa isso? 20% de uma determinada população de rede, de novo, podem ser pessoas, empresas, o que seja, concentra 80% dos vínculos. Portanto, esse 20% está no centro da rede, enquanto que 80% está mais na periferia. Y no es que está totalmente centralizado. Es raro observar redes humanas de empresas, de startups, de campañas a favor y en contra de todo tipo, que sean totalmente centralizadas. Cuando son centralizadas es porque tienen robots. Cuando você ve tipo una mandala es porque ahí tienen bots haciendo eso acontecer de manera automatizada. Cuando es humana, o sea, cuando se cría una campaña, por ejemplo, de advocacy sobre a comunidad LGBTQ+, o sobre, de nuevo, veganos, o Floresta en P, o qué sea, o pro Ucrania, o qué sea, usted va a observar puntos neurálgicos en ese mundo, que nos llamamos de pequeño mundo, ¿no? Que exploden, o sea, que tengan mayor concentración de vínculos. Ese es un padrón de descentralización, ¿eh? Entonces, es una característica humana. Algunos se destacan y crean mayor influencia. No siempre esa influencia es formal. Entonces, hoy, en la sociedad civil organizada no Brasil, tiene algunas articulaciones en torno a campañas, a proyectos de ley, etc., que crean una presión, ¿eh? A partir da informalidade, de movimentos que surgem naturalmente e emergem da web.
Então, outros não, outros estão articulados de maneira mais formal. Mas o que nós observamos é que as redes, tudo bem que se dão as condições para serem mais horizontais e são, ainda assim, os padrões são mais de descentralização. Tem aqueles pontos neurálgicos, e aí entrando a segunda parte da sua colocação, que são possíveis de mapear, inclusive quando aconteceram no passado. Então, nós desenvolvimos uma metodologia que eu chamo de arqueologia digital, onde você consegue ir no passado e pegar os dados de 2, 3, 4 anos atrás, né? Nós fazemos isso para, por exemplo, entender a evolução do contrato social no Brasil. Contrato social tem a ver com o vínculo de confiança entre a sociedade civil e o Estado, né? E o governo, em relação, por exemplo, a políticas públicas, por citar um caso. Você consegue ir para trás. Você consegue ir para trás para entender o surgimento de um movimento social. Por exemplo, o Me Too. Você consegue ir para trás, só que a informação está dispersa, como se o paleontólogo ou arqueólogo desenterrasse e achasse, porque os caras nunca acham o dinossauro completo, né? O Homo sapiens completo. Sempre tem um osso aqui, outro aqui. Então, esse é um pouco o trabalho de reconstruir o que era a rede 2, 3, 4 anos atrás e começar a entender a evolução dessa rede, para entender o que mudou, quando mudou, quem mudou essa rede. E sempre tem aqueles pontos neurálgicos que, de alguma maneira, são o tipping point, o ponto da virada. Chega um momento em que esse sucesso faz que a rede mude a sua estrutura, né? Eu tenho aí inúmeros exemplos, por exemplo, das últimas eleições, agora que estamos entrando em um ano eleitoral no Brasil, nós estávamos monitorando como era a rede de comentários, seguidores seguidos, uma coisa mais específica, né? E as nossas redes não têm apenas, e não respondi isso da última pergunta, não é apenas mídias sociais, né? Nós mapeamos tudo que esteja público e aberto na web, né? Que pueden ser informaciones, por ejemplo, de discursos, de posicionamientos, y eso está ahí, está distribuido en entrevistas, puede estar en algún tweet, mas no necesariamente, puede estar, en fin, algún documento público y abierto, ¿no? Se consigue entender esas narrativas, ¿no? Y en esas redes que nos monitorábamos, los candidatos presidenciales, ¿no? Que, en fin, comenzaron siendo algo de 5.000 y terminaron en pocos, mapeábamos día tras día, durante las elecciones, cómo estaba esa red, ¿no? Y estaba bien polarizada, o PT por un lado y o PCDB por otro, y las dos figuras principales. Y o actual ejecutivo na periferia da rede. Só que chegou o momento da famosa facada, vocês lembram? Isso colocou esse candidato no centro da rede. De alguma maneira se tornou central para essa rede, discursivamente, e obviamente tinha já mindset, uma mentalidade de trabalhar as redes sociais que os outros não tinham. Então soube aproveitar, não foi apenas isso, né? Mas esse foi um ponto da virada desde o ponto de vista do mapeamento de redes de influência. Então existem padrões, a horizontalidade está, todo mundo pode entrar e olhar as mesmas informações, em teoria, se os algoritmos nos permitem. Entretanto, o padrão de descentralização é o que o domina. Sempre vai ter alguém mais influenciador que outro. E por outro lado, enfim, a importância de entender essas redes e analisá-las em seu devido contexto. E eu queria te perguntar, Inácio, sobre a Tree Intelligence, né? Quais são os próximos passos para a empresa, o que vem daqui em diante e como a pandemia afetou esses planos? Bom, excelente pergunta. A pandemia afetou muitos planos, mas talvez num sentido apropriado de deixar esse awareness, ou seja, essa compreensão da importância das redes acontecer naturalmente. Por quê? O que nós fazemos está na boca de todos, né? As redes. Mas daí a importância estratégica, né? De investir justamente em ter mapas, né? Estratégicos, de navegar, de criar cenários para distintas ações. Você tem aí alguns obstáculos mais de mentalidade, né? Então, não necessariamente deveriam ser as empresas mais de avançada as que, por exemplo, tenham esses mapas estratégicos, né? Hoje é fundamental
navegar nesse mar de dados com uma rede. Isso já essa a frase, né, dos portugueses de navegar é preciso, né, viver não é preciso, é isso. Agora, a Tree Intelligence tinha, e continua tendo, a fins de 2019, o projeto de expandir-se, né, porque nós nos tornamos cada vez mais tecnológicos, né, ainda somos uma empresa híbrida, ou seja, temos tecnologia proprietária de mapeamento de redes, tanto para o âmbito interno, das redes internas, quanto externos, e a possibilidade de integrar isso em um único mapa, o que nos faz únicos no mercado. Entretanto, é necessário sempre esse contexto e significado que nos faz únicos, olhar humanamente essas redes e não apenas como uma adição de dados. Então, fins de 2019, o projeto era começar a olhar a região, né, Latam, e sobretudo desde Estados Unidos. Nós abrimos a empresa na Flórida, né, mas aí veio a pandemia e ainda nós tendo vários clientes globais, né, hoje mais ou menos 50% e 50% são globais e nacionais, por causa de que temos tecnologia para poder abordar qualquer contexto em qualquer país. Entretanto, o fato de não estar aí, né, isso afeta. Afortunadamente, por exemplo, durante a pandemia, eu me movimentei com a minha família para o interior de São Paulo, muitos fizeram isso, se puderam e tal, mas isso antes não era possível, né? Você precisava ter o escritório, né, no lugar estratégico da cidade, fazer as reuniões olho no olho. Ainda é importante, nem tanto. Eu acho que o mundo evoluiu nesse sentido, né? Então, hoje a empresa continua com esse plano de expansão, fortalecendo aí os nossos projetos externos, né? Mas obviamente o nosso principal mercado continua estando no Brasil. E por outro, isso é possível porque nós sassificamos algumas das nossas tecnologias, né? O Living Stakeholders é uma ferramenta que aborda o mapeamento de redes externas, o Living Teamwork é uma ferramenta que aborda o mapeamento das redes internas, e o Living Influencers é uma ferramenta que vai mostrando distintos mapas específicos, né? Tem um pouco a ver com marketing de influenciadores, mas sob uma outra óptica, né? O influenciador relevante, de fato, muitas vezes o nano-influenciador que pertence a uma comunidade específica e que não necessariamente quer uma troca monetária pelo trabalho que ele faz, porque tem muito a ver com causas, né? Então, isso por um lado, mais tecnologia, mais expansão. E por outro lado, nós agora no dia 24 até o dia 27 de março vamos estar sendo a primeira empresa a mapear com uma metodologia etnográfica, ou seja, uma etnografia digital, né, os metaversos, especificamente um evento que vai acontecer. Isso nos possibilitará mostrar um pouco as interações que existem num ambiente que volta a ser físico, que é um metaverso, né, uma parcela de um metaverso como Decentraland, onde vai ter um evento, mas que é virtual. Então, as técnicas antropológicas, mais o mapeamento de redes, mais coisas de blockchain que estão começando a surgir, porque o Analytics dentro do metaverso é praticamente inexistente. Ou seja, o Analytics está fora do metaverso. A social media, as mídias sociais, né? Twitter, Twitch, tudo isso existe. Mas dentro da própria parcela do metaverso, você tem um mundo aí para mapear que é muito rico em termos antropológicos. Então nós vamos estar entrando cada vez mais nesse cenário, de novo, físico e virtual dos metaversos. Queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Inácio Garcia, fundador e CEO da Tree Intelligence, dando uma verdadeira aula sobre dados aqui no Inovativos. Obrigado. Obrigado a vocês, Alexandre, Vitor, um prazer estar aqui. E estamos de volta no próximo domingo, hein, Vitor? Exatamente. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal da Band News FM, deixar o seu comentário aí para nos ajudar sempre aqui no programa. Valeu. Inovativos é sempre no domingo, do meio-dia a 1h da tarde, também no nosso YouTube, como falou o Vitor, e com pílulas ao longo da nossa programação, também às terças e sextas-feiras, falando sobre o mercado digital. Até o próximo domingo.